Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, nossa próxima aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os números primos, né? Então, quem são os números primos, né? Eu gostaria de falar, antes de tudo, que quando eu falo números primos, eu estou trazendo uma definição de um conjunto numérico, tá? Então, os números primos são o conjunto de alguns números. Nós vamos ver que números são esses, né? Então, existem alguns números que exercem alguma propriedade, que nós vamos ver qual é, que fazem parte desses conjuntos, desse conjunto dos números primos, certo? Quando eu falo número primo, a princípio, não é nenhuma conta, não é nenhuma fórmula, é apenas um conjunto, tá? Então, o que são de fato os números primos, pessoal? Número primo, olha só a definição que eu coloquei aqui. É todo número que é divisível apenas por um e por ele mesmo, tá? Então, todo número que só divide por um e por ele mesmo, né? Quando eu falo que só divide por um e por ele mesmo, eu estou dizendo que ao eu escolher um certo número, quando eu divido ele por um e divido ele por ele mesmo, ele vai me dar um resultado inteiro, vai sobrar resto zero, certo? É uma divisão que dá certo, um resultado inteiro e dá resto zero. Quando eu divido esse número por um outro número que não é um e não é ele mesmo, vai me dar um resultado com vírgula, tá? Um resultado não inteiro. Então eu digo que ele não é divisível, né? Um número só é divisível por outro quando o resultado é um número inteiro e deixa resto zero, tá? Então isso é muito importante para a gente aqui, né? Quando um número é divisível pelo outro, quando o resultado dá número inteiro e deixa resto zero, certo? E aí eu coloquei aí alguns exemplos de números primos para a gente entender melhor. O 2, o 3, o 5, o 7, certo? Porque ó, o dois ele só divide por um. 2 dividido por um é 2, deixa resto zero. E divide por ele mesmo, né? Por 2. 2 dividido por 2 vai dar um, deixa resto zero, certo? Só que o 2 não dá para dividir por mais nenhum outro número. 2 não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, por 7, né? Só dá para dividir por 2 e por um, certo? Então por isso que ele é um número primo. Se a gente dividir o 2 por 3, por exemplo, né, ele vai dar um número com vírgula, o resultado. Então eu digo que o 2 não é divisível por 3. Portanto, né, o 2 ele é um número primo, porque qualquer outro número que eu tentar dividir o 2 sempre vai dar um número quebrado, a não ser se eu dividir ele por um ou por ele mesmo, tá? Então essa é a definição dos números primos. É aquele número que quando eu pego ele e divido por um e divido por ele mesmo, ele tem que dar o resultado inteiro. Porém, se eu pegar esse número e dividir por outro número, vai dar um resultado quebrado, tá? Pessoal, presta atenção. Todos os números são divisíveis por um e por ele mesmo, todos, tá? Não é só os números primos, não. Porém, os números primos, eles são divisíveis apenas por um e por ele mesmo, tá? O número que não é primo, ele é chamado de número composto, tá? Eu vou dar um exemplo, ó. Vamos pegar o número 4. Vê que aí nessa listinha dos números primos, eu não coloquei o número 4. Porque o número 4, ele é um número composto, certo? O número 4, ele é divisível por um? Sim. 4 dividido por um dá 4 e deixa resto zero. O número 4 é divisível por ele mesmo? Sim. 4 dividido por 4 dá 1, deixa resto zero, tá? Então todo número é divisível por 1 e é divisível por ele mesmo, certo? Então o número 4 ele é divisível por 1 e ele mesmo. Porém, o número 4 ele é divisível
por algum outro número a não ser 1 e ele mesmo? Sim. O número 4 ele é divisível por 2 também, não é? 4 dividido por 2, pessoal. Deixa eu fazer aqui com vocês, ó. 4 dividido por 2, quanto que é? Dá 2, porque 2 vezes 2 é 4. 4 tira 4, ó, deixa resto 0, tá? Então o número 4 ele é divisível por 1, por 4 e por 2, tá? Então por isso que ele não entra nessa definição de números primos. Porque números primos eles são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, né? Mas é apenas, tá, pessoal? É apenas. O número 4 ele divide por 1, divide por ele mesmo, porém ele divide também pelo 2. Então, por isso que ele não é primo. Se ele não é primo, ele é composto, ok? Essa é a regrinha para a gente ver se o número é primo ou não. E aí existem, né, vários métodos para a gente testar, né? Eu coloquei aqui uma lista dos números primos, né? Existem assim infinitos números primos, tá, pessoal? Isso aqui foi provado na antiguidade pelo matemático Euclides. Tem uma demonstração matemática muito linda que fala que os números primos são infinitos, certo? E existe também o chamado crivo de Erastótenes, só a nível de conhecimento mesmo, de curiosidade. O crivo de Erastótenes que faz a gente facilitar para ver os números primos.